Todas as semanas nos chegam a casa imagens destas. Ouve-se agora cada vez mais disparos pela parte da polícia. A indignação e, em muitos casos, o desespero têm trazido milhões de cidadãos europeus para as ruas. Se não nos deixam sonhar, não vos deixaremos dormir, gritam gregos, espanhóis, portugueses, em resposta às medidas de austeridade impostas por um sistema financeiro que poucos compreendem. Nos anos 80, também em contexto de aguda crise económica, Margaret Thatcher apertava o garrote às classes trabalhadoras e afirmava: não há alternativa. Nos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, Francis Fukuyama afirmava que, com a vitória da democracia liberal, a história tinha chegado ao fim, ou seja, que não havia alternativa a este sistema capitalista. Hoje, no século XXI, há cada vez mais gente a exigir uma alternativa séria à ordem social, económica e política estabelecida. Pergunta-se: haverá ainda lugar para a utopia? Fátima Vieira é a presidente da Utopian Studies Society Europe desde 2006. Professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Fátima Vieira é uma personalidade bem conhecida da comunidade científica internacional que se dedica aos estudos da utopia. Coordenadora de projetos de investigação sobre utopismos, um desses projetos à escala global, Fátima Vieira é ainda especialista em cultura inglesa, muito particularmente em Shakespeare, de que está a traduzir a terceira peça de teatro. É Fátima Vieira quem nos vai contar a história atribulada desta ideia desafiadora de que é possível construirmos um mundo melhor e que nos vai provar como há muitas utopias em curso neste preciso momento. Vamos ainda mostrar-lhe o que de melhor nos traz a 10ª edição do DOC Lisboa, quase a começar, um festival internacional de referência no meio do cinema documental que se orgulha de olhar o mundo de muitas maneiras diferentes, da maneira dominante. Bem-vindo ao Câmara Clara. O Tempo e o Modo é uma série que a RTP2 encomendou a Graça Castanheira e que estreou há 6 meses. Eduardo Galeano, escritor uruguaio, foi o primeiro dos protagonistas de O Tempo e o Modo, de Graça Castanheira. Vamos ouvi-lo. Sino que simplemente, como soy un enamorado de la realidad, y creo que la realidad no solo es real cuando en las horas de vigilia anda las calles o los campos, sino que también la realidad es real cuando sueña. También el sueño es parte de la realidad. Y en ese sentido creo que cuando uno escribe tratando de rescatar las voces no escuchadas y todo lo que no es visible, pero está vivo como un anuncio de otro mundo posible, de rescatar eso como un acto de transmisión de energía de belleza, de energía de amor, de energía solidaria y también de energía de la denuncia, de energía de combate. Si hay otro mundo posible, ese otro mundo posible está en la barriga de este y hay que ayudarlo a que nazca. Y ese parto no va a ser fácil. Y para eso la energía de la indignación es fundamental. No aceptar la realidad como única realidad posible, porque cada realidad contiene muchas otras realidades adentro. Es como que el mundo está embarazado de otros munditos bastante mejores que el mundo. Y hay que ayudarlos a que nazcan, ¿no?
Há um mês, a 15 de setembro, Portugal assistiu à maior manifestação de que há memória na sua história democrática. Uma manifestação sociologicamente plural, sem maestro e com um único propósito: expressar indignação pelo que está a ser dado a viver aos portugueses. Muito boa noite, Fátima Vieira. Boa noite. Não é só em Portugal, em Espanha, na Grécia, que tantos estão indignados. Estou a repegar na palavra de Eduardo Galeano, a indignação. Também na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, um pouco por todo o mundo, mas falando do Ocidente só, há muita indignação com as causas e as consequências desta crise que se desencadeou a partir de 2008, a crise mais aguda. A pergunta é: o que fazer de produtivo com a indignação? Pois, exatamente, é isso que nós temos de pensar, porque esta indignação implica muita energia, mas é preciso que estas energias que alimentam todas estas manifestações sejam aproveitadas, eu diria que sejam canalizadas de forma a poderem contribuir para um projeto, para uma mudança. Eu penso que nós estamos hoje a viver um momento privilegiado, um momento que pode ser de viragem na nossa história. É aí que entra a utopia, porque a utopia começa sempre um movimento de rejeição, de negatividade crítica, de rejeição do presente porque é considerado inaceitável. Mas sobrepõe esse movimento de rejeição, sobrepõe um movimento de construção, um movimento de afirmação. Tenta compensar essa rejeição com um novo projeto, com a imaginação, com uma criação, com a estratégia, com a sugestão de um outro projeto. E aquilo que me parece interessante, até em documentos que têm sido publicados logo após essas manifestações, é que há um caráter apartidário, ou seja, as pessoas têm-se juntado a estes movimentos um pouco espontaneamente e nunca subscrevendo, pelo menos de forma muito aberta, muito específica, uma ideologia. E a sensação que nós temos é que nós estamos certamente, ou a maior parte, toda a gente certamente subscreverá uma solução participativa, democrática, mas que não será certamente de acordo com nenhum dos modelos conhecidos. Não será necessariamente nem comunista, nem socialista, nem liberal. Lembro-me de ver um cartaz numa das manifestações, muito engraçado. Nem o comunismo, e eu presumo que tal como o conhecemos, nem este capitalismo, inventem outra coisa. Exatamente. Inventem outra coisa. Não é? Exatamente, é aí que nós temos que ser inventivos. E a utopia pode ajudar-nos muito. O Galeano tem um outro vídeo que anda aí a correr no YouTube, onde explica muito bem para que é que serve a utopia. E é um vídeo muito curto que é intitulado O Direito ao Delírio, e onde ele descreve o que se passou um dia com Fernando Birri, o realizador de cinema, quando um dia estava na universidade e um aluno lhe terá perguntado, assim num tom um pouco provocatório, mas afinal para que serve a utopia? E ele explica que a utopia está no nosso horizonte, que nós damos 10 passos e a utopia afasta-se 10 passos. Damos mais 10, a utopia afasta-se mais 10. Damos mais 10 e a utopia afasta-se mais 10. E a utopia serve exatamente para isso, para nos obrigar a caminhar. A caminhar com o horizonte. A caminhar com o horizonte, mas a caminhar sempre com uma direção. E por isso é porque eu há pouco falava da necessidade de pegarmos nestas energias todas que estão a alimentar estes movimentos de indignação e canalizá-los em direção a uma questão, essa afirmação que parece pacífica à primeira vista, e a Fátima Vieira sabe muitíssimo melhor que eu que não é pacífica, ou seja, canalizar. Como é que se vai canalizar esta energia, ou como é que se podem canalizar estas energias sem incorrermos em armadilhas e em perigos que o século XX, enfim, nos demonstrou à saciedade. Eu sugiro que antes de continuemos a conversar para ver como é que isto pode ser produtivo, canalizar essas energias, para onde, como, sob que batuta, tem que haver batuta, não tem que haver batuta. Vamos ver uma peça que precisamente coloca esta questão. Se a utopia é o sonho do melhor dos mundos, a distopia é o pesadelo do pior. Não por acaso foi durante o século XX que a literatura distópica atingiu a sua máxima expressão. Nenhuma outra época ficou tão marcada pela tentativa de concretização de utopias políticas como o século XX.
Os exemplos mais fortes são os regimes comunistas e fascistas. Todos eles perseguiram o ideal de instauração de uma nova ordem e todos eles falharam. Num certo sentido, muitas dessas utopias, que são no fundo o quê? São no fundo religiões seculares. E nós verificamos até como no final do século XX o fenómeno religioso regressa. E o fenómeno religioso é uma alternativa a essas utopias seculares. De uma sociedade mais igualitária, de uma utopia rural. Há muitas variantes das utopias, mas elas quase sempre comportam uma dimensão que é o esmagamento do que pensam diferente. As utopias do século XX são utopias revolucionárias e, portanto, quase sempre os seus fundadores, os fundadores dessas utopias, mais tarde acabam-se por desencantar. A promessa do melhor dos mundos não passou disso mesmo, de uma promessa. O século XX, como já antes a Revolução Francesa, mostra o terror escondido nos ideais utópicos, com os fins a justificar os meios. A Primeira Guerra Mundial traz a possibilidade de uma aniquilação global e a Revolução Russa de 1917 destapa a face do totalitarismo sob a máscara da utopia. São acontecimentos que vão influenciar 3 obras fundamentais da literatura distópica, publicadas entre as guerras. Nós, de Yevgeny Zamyatin, O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e A Guerra das Salamandras, de Karel Čapek. Sucede-lhes a mais conhecida obra da distopia, 1984, de George Orwell, um futuro que hoje é já passado. A história de uma sociedade onde todos são vigiados pelo grande irmão, o Big Brother. Livros que refletem o seu tempo. 1984 é uma analogia do stalinismo. É em consequência do desencanto e do falhanço das utopias que emerge a literatura da distopia. Orwell e Huxley foram influenciados pela obra do russo Zamyatin. Nós é um romance escrito em Petrogrado no ano de 1920, a recriação de um mundo ordenado matematicamente, do trabalho à intimidade. O protagonista é um engenheiro que constrói uma nave espacial para levar esta ordem a outros planetas, ainda sujeitos à condição selvagem da liberdade. Zamyatin quis escrever este livro quando se apercebeu da dimensão totalitária que estava a nascer na União Soviética. A expansão do Estado, o domínio do Partido Único, a desvalorização da vontade individual. Distopia ou utopia negativa. Literatura sobre futuros sombrios, marcada por outros autores como Ray Bradbury, no livro Fahrenheit 451, ou Anthony Burgess, que escreveu A Laranja Mecânica, o próprio Kafka, com O Processo, e Margaret Atwood, Robert Harris, Robert Heinlein ou Philip K. Dick, autor de Blade Runner e Relatório Minoritário. Histórias de distopia levadas ao cinema. Mundos dominados pela tecnologia e pela manipulação da existência e da memória. Literatura distópica. A literatura do futuro a evitar. Um futuro a evitar, de facto. Mas a questão, precisamente, Fátima Vieira, é esta. Como recuperar o impulso positivo da utopia, de sonho, de desejo de transformação para melhor, sem incorrer nas armadilhas, nos perigos, altamente, enfim, e a peça de Inês Fonseca Santos e Luís Caetano deu bem conta disso, enfim, altamente terríficos do século XX, não é? As utopias revolucionárias deram naquilo que nós sabemos, não é? No terror mais acabado. Sem dúvida. Eu aí insistiria na distinção entre utopia e utopias. Acho que são 2 coisas diferentes. Eu subscrevo inteiramente a visão que nos é dada da peça. Eu proporia talvez uma definição que é dada por Mahler, que diz que nós temos que distinguir o ideal das idealizações. Portanto, uma coisa é o princípio utópico, que no fundo é a visão moral de um futuro melhor, de uma sociedade mais justa. Outra coisa são as idealizações, que são as cristalizações desse pensamento utópico. E eu diria que realmente aqueles exemplos que são aqui focados são cristalizações muito imperfeitas, para utilizar um eufemismo, desse pensamento utópico. Portanto, o que está a dizer é que, quer na aplicação, concretamente, do caso do comunismo no segundo modelo soviético ou do nacionalsocialismo, uma das versões do fascismo, na Alemanha, tudo isso foram aplicações imperfeitas de ideias utópicas benignas, é Exatamente, isso? para utilizar
utilizar um eufemismo, ou pelo menos que o princípio será o de se atingir ou de se concretizar uma sociedade do ponto de vista de quem a imagina mais perfeita. É inegável que nós temos de encarar o nazismo como uma utopia. Uma utopia por parte de quem a imaginou. Claro que por parte de quem a recebe é uma completa distopia. E, portanto, a utopia tem de ser sempre encarada por parte, ou deve ser apreciada, considerada por parte de quem a imagina. Há pouco a peça fala, por exemplo, do Huxley. O Huxley escreve com uma intenção muito clara, o Admirável Mundo Novo, mas, por exemplo, nos anos 60 foi feito um estudo da forma como os estudantes americanos liam o Admirável Mundo Novo e era como uma utopia. Porquê? Porque nós no Admirável Mundo Novo assistimos à liberalização da soma, que era uma droga, e era realmente um tema que estava bastante quente, que era bastante quente na altura. O facto de algumas, e até bastantes, terem falhado, alguns projetos utópicos terem falhado, não nos devem levar a uma atitude de ceticismo. Foi isso que se viveu, sem dúvida, nos anos 50, nos anos 60, sobretudo na sequência da publicação do livro do Popper, da Sociedade Aberta e os seus inimigos. Portanto, vivemos períodos de grande ceticismo. Assistimos até muito recentemente a um período... Ou seja, no fundo, a ideia de que não há alternativa. A ideia de que não há alternativa. Mas o que é interessante é que, por exemplo, mesmo alguns dos textos que aqui foram focados, a literatura distópica, acabam por ter uma mensagem um pouco otimista. Eu vou explicar porquê. Por exemplo, 1984 é verdade que nos descreve a Sociedade da Vigilância, mas no final nós encontramos um apêndice publicado e escrito no momento posterior a 1984, onde aquilo já não existe. Ou seja, há sempre esta ideia de que se poderá finalmente superar esses problemas. Mesmo a Laranja Mecânica, que é assustador. Sobretudo quem conhece o filme, quem conhecer o livro na versão inglesa, não na versão americana, não na edição americana, mas quem conhecer o livro, sabe que no final há um capítulo em que Alex casa, tem filhos e é um sujeito perfeitamente normal. A mesma coisa foram focadas... É reabilitado, exatamente. Há um outro caso, uma outra autora que foi aqui focada, a Atwood, em Handmaid's Tale. Também encontramos umas anotações históricas no final que dão conta de todas aquelas questões e todo aquele cenário do terror ter sido superado. Portanto, os próprios autores das distopias apontam-nos com uma luz, ou oferecem-nos uma luz ao fundo do túnel. Claro que o túnel tem de ser encarado como um aviso muito sério. Todo o discurso distópico funciona como aviso. E cuidado com os vossos sonhos, não vão virar pesadelos. Tem até a função, podemos dizer, até esta função positiva de nos assustar, com aquele sonho e pelo menos dizer-nos não é por aqui que nós queremos ir. Nós temos de ter cuidado com o caminho que estamos a tomar. Por exemplo, Karl Popper, a que já aludiu, que em 1945 verbaliza, sistematiza pela primeira vez os perigos. Portanto, faz um discurso, organiza uma narrativa sobre os perigos a evitar absolutamente da engenharia social revolucionária ou utópica, não é? Mas o próprio Karl Popper, que é esta referência, não é? Terá feito uma leitura do inventor do termo e da ideia utopia errada. Eu aprendi isto consigo, lendo os seus textos. Portanto, eu vou-lhe pedir que nos explique. Thomas More inventou não só a palavra, o neologismo, à época era o neologismo, utopia, século XVI, inventou a palavra e o conceito. Para quem não tenha presente, há uma bela edição da Fundação Carlos Gulbenkian. É excelente esta edição. E aqui está ela, portanto, para quem queira tomar contacto com a fonte, com o original, mas a Fátima vai fazer o favor de nos explicar brevemente o que é que o Thomas More quis dizer com o seu Utopia. Thomas More, eu diria que é dos casos dos livros mais deficientemente interpretados ao longo da história. Deficientemente mal interpretados ao longo de toda a história. Porque o que Thomas More nos faz é relatar uma história. O livro é publicado em 1516, portanto estamos mesmo no início do século XVI e devemos, antes de mais, encará-lo como um produto do pensamento humanista. Esta descoberta de que nós, afinal, não temos de aceitar o nosso destino. E que é muito atual esta mensagem, não é? Nós, afinal, não temos de Portanto, estamos a falar do Renascimento, estamos a falar do Renascimento. Na razão. Na razão e na crença de que nós somos capazes de construir o nosso destino. E na descoberta de que,
afinal há alternativas. E então o que Thomas More faz é escrever 2 livros, portanto a Utopia é composta por 2 livros. No livro primeiro ele descreve os problemas do século XVI que assolam a Europa no princípio do século XVI, e depois no segundo livro ele relata a viagem de Rafael e Clodeu a um país que se chama Utopia. Rafael e Clodeu será um marinheiro português que uma vez chegado à Utopia considera aquele sistema político, económico e social ideal. É uma sociedade onde não há propriedade, é uma sociedade que nós hoje consideraríamos certamente totalitária, é uma sociedade totalitária no sentido em que a igualdade é imposta. Só para dar um exemplo, por exemplo, não há propriedade, todas as casas são iguais, mas de 10 em 10 anos todos os habitantes são obrigados a mudar de casa para de certa forma, favorecer a ideia do desprendimento material. Mas também apresenta muitas vantagens. As mulheres, por exemplo, já têm, na Utopia, têm acesso à educação. E embora haja um capítulo sobre a liberdade religiosa e, portanto, aparentemente haja liberdade religiosa, o que é certo é que é dito que não é considerado cidadão quem não acreditar na vida depois da morte. E, portanto, no fundo, os fundamentos também do próprio pensamento cristão. O que acontece em relação a este livro é que, ao longo da história, ele foi tido como o pensamento ou como uma proposta de reforma social de Thomas More. E não é assim. Thomas More, ao contrário do que tem sido veiculado reiteradamente ao longo dos séculos, não desejaria viver nessa ilha chamada Utopia. De forma alguma. Eu diria que de forma alguma. O que ele faz é uma coisa que é importantíssima. O que ele faz é chamar-nos a atenção para a possibilidade de alternativas. E tem certamente a ver também com o contexto. O Rafael e Clodeu terá andado a viajar com Américo Vespúcio. E Vespúcio que escrevia os relatos dessas sociedades que ele andava a descobrir nas Américas com uma organização completamente diferente. Por exemplo, a poligamia era uma coisa que metia muita impressão na altura, mas havia outras hipóteses outros modos de organização social que eram completamente novos para os europeus. E, portanto, o que Thomas More diz é há outras alternativas, embora não seja a minha alternativa. Aquilo que se costuma dizer a crítica contemporânea em relação à utopia de Thomas More é que Thomas More nos convida a ler a obra e a sermos nós a encontrar a nossa utopia. E este, sim, é que é um sentido muito contemporâneo. Durante o século XIX é verdade que o problema da utopia, e até eu diria até nos anos 50 e 60 do século XX, o grande problema da utopia é que era sempre identificado com um projeto, com um plano acabado. Singular e com um objetivo muito bem definido. E realmente um objetivo e um processo. Um objetivo e um processo, exatamente. Nós hoje caracterizamos a utopia essencialmente com um processo de busca. E um processo de busca que admite falhanço, não é? Portanto, nós experimentamos, se não for bem cedido, não deve ser isso que nos deve... Mas é importante compreender quando diz nós, não é um nós majestático, com certeza. Com certeza que não. É um nós, as pessoas que investigam chegaram a que lugar? Ou seja, ou a que lugares, novamente o plural, projetos avulsos dentro desta sociedade, portanto, mini-comunidades dentro da comunidade maior e, portanto, mundos dentro deste mundo, mundos paralelos ou à parte dentro deste mundo, ou propostas de transformação deste mundo. O que é que na prática, o que é que esse plural quer dizer? Eu diria que nós observamos tentativas singulares, portanto isoladas, de mudança. Portanto, já não temos um projeto global. Eu diria que o projeto global é aquele que fala Francis Fukuyama no fim da história do Último Homem, quando diz que toda a história, a nossa história, caminha em direção a uma sociedade de modelo capitalista neoliberal. Aí é que sim é que nós teríamos um projeto global. Nós encontramos essas experiências, por exemplo, em comunidades intencionais. Eu devo dizer que em relação É uma expressão, não é? A expressão adequada. Eu aprendi também aqui. Comunidades intencionais. As comunidades intencionais recusam esse rótulo de comunidades utópicas porque elas são realizadas, não é? São concretizadas. As comunidades intencionais, eu devo dizer que tenho logo à partida um problema em relação às comunidades intencionais, que acho que apresentam-nos projetos muito interessantes, mas que normalmente são construídas para
resolver problemas muito bem identificados, como problemas de alimentação, questões de género, questões culturais, religiosas, exatamente. Ou seja, dê exemplos para as pessoas, já se foi perceber, mas sei lá, uma comunidade budista, por exemplo, uma comunidade vegan, por exemplo, ecologista radical, não é? Poderia ser, porque há muitos exemplos, sobretudo nos Estados Unidos, ainda hoje temos, embora realmente... Ou seja, nesse contexto, a comunidade hippie... no boom dos anos 60. No mundo dos anos 60. Nos anos 60 tivemos muitos projetos de comunidades, aquilo que nós chamamos de comunidades não paternalistas, ou seja, de um grupo de indivíduos que comungam do mesmo, ou que subscrevem o mesmo projeto e que se juntam para o concretizar. Depois temos uma série de utopias paternalistas, ou seja, em que há aquilo que depois o Marx e o Engels vão chamar um homem de gênio, portanto, um indivíduo com uma ideia de gênio que vai tentar concretizar a sua ideia sempre em benefício da sociedade, mas não deixando de impor também... ponto de vista que é o seu, não é? Exatamente. E então aí temos muitos exemplos que poderíamos falar. O mais flagrante seria talvez o Robert Owen, que é um exemplo muito interessante, porque eu queria dizer, só recuando um bocadinho, em relação às comunidades intencionais, o problema pessoalmente que eu tenho é que, embora possam ser muito interessantes na medida em que provam que alternativas são possíveis e experimentam e pagam até com as vidas pessoais, no caso das utopias serem falhadas, têm o problema de não operarem dentro da sociedade. E eu acho que estas... Ou seja, são guetos, não é? Exatamente. São nichos. Podem fornecer-nos modelos de experimentação laboratorial quase, mas não operam dentro da sociedade. Aquilo que eu acho é que nós temos de operar dentro da sociedade e temos de mudar. E então, por isso é que eu advogo esta ideia das utopias, múltiplas utopias, que se prendam com a ideia da participação direta dos cidadãos, a responsabilização, a cooperação, a solidariedade. Mas, para dar um exemplo muito concreto, por exemplo, Robert Owen, no século XIX, no princípio do século... Convém enquadrar, portanto, um industrial inglês. Exatamente. Ele não começou por ser industrial, não é? Não. Começou até por ser operário, não é? Exatamente. Mas foi subindo, depois chega a gerente de uma fábrica em Manchester, depois apaixona-se pela filha do dono de New Lanark, que é uma fábrica, uma aldeia industrial na Escócia, têxtil, convence depois os sócios a comprarem a própria aldeia e põe em prática o seu plano. E é um plano que, sem dúvida, portanto, o que nós vemos assistimos à instauração de uma sociedade paternalista, mas sem dúvida com os melhores propósitos e também com muito bons resultados do ponto de vista da altura. Ele, quando chega a essa aldeia ou povoação, tem 2.000 habitantes. E estamos num contexto de uma Inglaterra que não podemos esquecer, é uma Inglaterra industrializada, com um horário de trabalho pesadíssimo para os trabalhadores. Exatamente, basta pensar no Hard Times. No ambiente sombrio que Charles Dickens descreve. Basta pensar nos tempos difíceis e conseguimos compreender. E ele, chegando lá, a primeira coisa que faz é criar, por exemplo, uma escola. Eu estive em New Lanark, que agora existe como património mundial, e que foi, entretanto, transformado quase num museu que as escolas escocesas, pelo menos, visitam com muita frequência como um modelo. E ele a primeira coisa que faz é criar uma escola, tanto para os trabalhadores, no fim do dia, como para as crianças. E os filhos dos operários e também os órfãos, que nos outros lugares eram postos a trabalhar, ele não os põe a trabalhar e... proíbe, inclusive, não é? Que as exatamente. Crianças trabalhem, não é? E o que lhes providencia, proporciona-lhes uma educação impensável para a altura. Aliás, os próprios filhos convivem com os filhos dos operários. Eles estudam música, estudam dança, estudam ciências naturais e, portanto, proporciona-lhes uma educação que lhes vai abrir o caminho. Depois, em termos de organização da comunidade, por exemplo, controla o consumo de bebidas, proíbe, num aspecto mais prático, proíbe, por exemplo, a entrada nas casas de porcos e de galinhas, que eram realmente, higiene, por questões de higiene, que eram também importantes. Diminui o horário de trabalho. Diminui o horário de trabalho, que é também importantíssimo. Mas, sobretudo, o que ele faz é também de responsabilizar
os seus operários, mas no fundo isso tem a ver com a sua visão do mundo, responsabiliza o ser humano pelas suas ações. O que ele considera, portanto, ele integra isto tudo no seu projeto educativo. Ele considera que o homem é bom por natureza e, portanto, o que tem é que ser educado. Nós o que temos é de lhe proporcionar as circunstâncias, portanto, as condições ideais para ele revelar essa sua boa natureza. Com essa descrição é escusado acrescentar, mas penso que é uma questão de rigor, que ele foi evidentemente, é uma referência para os socialistas britânicos, como é o socialismo britânico, aliás, como é evidente, Robert Owen, não é? Considerado... Owenismo e socialismo nas 3 primeiras décadas são palavras intermutáveis. Owenismo é um neologismo a partir do apelido de Robert Owen. Mas o que Robert Owen, entre outras muitas coisas interessantes, sempre nesse tom paternalista, é preciso ver a época, não é? Século XIX, é um precursor, mas com boas intenções, mas pronto, é ele o pater daquela família, que é aquela comunidade, é ele que vai dizer como é que é, mas ele, de facto, o que acaba por fazer também, diga-me se é assim, Fátima, é dizer que é possível ser-se capitalista de outra maneira. Exatamente. É possível uma economia de mercado de outra maneira, com propriedade, com diferentes classes sociais e, contudo, com mais justiça social, não é? E é assim que ele consegue o grande sucesso. Portanto, ele durante muito tempo, logo a seguir ao êxito que foi New Lanark, porque ele realmente podemos considerar uma comunidade com sucesso. Logo a seguir a esse êxito, ele anda um pouco a pregar por toda a Inglaterra e por toda a França, e New Lanark é visitado por, inclusivamente, chefes de Estado, como um modelo a seguir. Owen é contemporâneo numa série de questões, e eu diria até, por exemplo, na questão do modelo da cooperação. Não é? Porque ele o que considera... Como William Morris, não é? Como William Morris, naturalmente. Sim. Outro socialista britânico, portanto, cujo ideal era uma ideia de cooperativa, não é? Tinha a ver, sobretudo, com a ideia da associação e sobretudo, aquilo que há de comum, diria, entre Robert Owen e William Morris, é esta crença na natureza, essencialmente boa. E eu pergunto-lhe muito diretamente, Fátima, o homem é bom? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu estava com a esperança que me dissesse que não, mas que há remédio. Não. Mas quando me diz que sim, já está a partir de um patamar de otimismo que eu não sei se muitos de nós poderemos acompanhar. Eu sei. Eu diria que nós temos é que dar as boas condições para que as pessoas possam mostrar esse seu lado, não é? Eu não vou dizer que o homem é... absolutamente bom, mas tem um fundo bom que pode ser estimulado. Eu acredito que sim. E acredito que a educação tem um papel fundamental. Aliás, o William Morris fala da necessidade de educarmos, mais ainda, o que ele diz, Morris opera num contexto de uma Inglaterra já vitoriana, portanto, já mais para o final do século XIX. E Morris diz, em primeiro lugar, nós temos de levar as pessoas a desejar. Temos que mostrar que elas têm direito a desejar. Portanto, o desejo é um direito. E depois temos de as ensinar a desejar. Ou seja, têm de desejar as coisas certas. Mas não isso aí entramos já no território do paternalismo outra vez, não é? Não necessariamente, porque ele também queria que as pessoas fossem seres pensantes. E, sobretudo, o que eu acho que o ser humano tem de essencial é uma capacidade criativa. E uma capacidade, um instinto para a sobrevivência, mas não apenas para conseguir uma vida onde come e bebe, mas onde poderá realizar os seus sonhos. Aliás, eu acho que é isto, este movimento dos indignados reclamam exatamente isto, porque nós, agora voltando um bocadinho para a atualidade, nós encontramos-nos um pouco num beco sem saída, não é? Impõem-nos medidas de austeridade que nós aceitaríamos com certeza se nos dissessem que elas nos levariam a algum lado, mas não. Nós vemos sempre que o mesmo modelo está a ver, sobretudo, realçadas ainda mais as suas características, não é? Portanto, nós estamos neste beco sem saída e a indignação tem exatamente a ver com o facto de nós querermos afirmar a nossa humanidade, e a humanidade não é apenas, a nossa humanidade não se exerce apenas através da comida, portanto, da sobrevivência. E neste sentido, eu penso que o William Morris também poderia dizer-nos alguma coisa. O Morris tem uma visão do trabalho, por exemplo, do direito ao trabalho, mas mais da expressão da humanidade através do trabalho surpreendente.
Ele, quando escreve as notícias de nenhuma parte, portanto é News from Nowhere, falo como reação a um livro que tinha alcançado tanto sucesso nos Estados Unidos, que se tinha tornado, que tinha inclusivamente inspirado a formação de pequenas associações políticas. Estou a falar de Bellamy. Bellamy escreve Looking Backwards, portanto, estou a falar nos finais do século XIX, e o livro, aliás, durante 10 anos, vende quase tantos exemplares como a Bíblia. Portanto, é um sucesso. E o livro é publicado no Jornal Socialista em Inglaterra em fascículos. E o William Morris, quando lê o livro, entra em pânico e diz: mas isto não pode ser esta visão. Porquê? Porque o Bellamy pretende resolver o problema do trabalho prometendo uma reforma quase antecipada. Portanto, o trabalho é encarado como um fardo e então na utopia dele todas as pessoas têm direito a uma reforma aos 45 anos. E aqueles que fazem trabalhos mais pesados têm direito a uma redução de horário. E o William Morris, portanto, para além de outras questões políticas com as quais o William Morris não concorda, esta é uma questão focal para Morris. Morris gosta de trabalhar. Aliás, Morris sempre disse que o seu trabalho era um prolongamento da sua vida. E nós hoje, eu acho que Morris continua a ser muito atual, porque hoje nós estamos a enfrentar esse problema da falta de trabalho e o trabalho deve ser um direito, não apenas um direito de sobrevivência, mas também uma forma de realização pessoal, não é? Portanto, deverá ser uma extensão da nossa humanidade. É todo um entendimento humanista e os senhores, os investigadores... Holístico, não é? Portanto, os senhores investigadores na área das utopias o que nos fazem, entre muitas outras coisas boas, mas é trazer-nos exemplos, não só passados como presentes, que podem ser inspiradores. Sim. Agora, o ponto aqui, e a Fátima Vieira sabe também isto muito melhor que eu, porque anda nisto há muitos anos, nesta matéria concreta, é onde a utopia perde, de alguma forma, a força do desejo utópico, não é? Do desejo de algo de melhor que nos faz avançar, perde o pé, de alguma maneira, e perde a relação com a realidade e entra num delírio que condiciona a credibilidade do próprio impulso utópico, não é? Tipo, deixa-te disso, põe os pés na realidade. E aí voltamos ao não há alternativa. Claro. Como é que se encontra aqui um ponto... Eu diria duas coisas em relação a esse argumento. Em primeiro lugar, lembraria algo que diz Galeano também, num outro momento desta mesma peça que ainda há pouco passou. A primeira peça é que nós... não podemos aceitar o nosso futuro. Se aceitarmos o que vem aí, depois não podemos queixar. Portanto, a primeira coisa é que nós temos que construir o nosso futuro, temos que o imaginar para que ele possa construir. Mas a segunda é algo também que ele diz. Isso é de um voluntarismo que pressupõe que nós controlamos tudo. Não, mas se nós cruzarmos os braços, se não fizermos nada, então aí... Eu estou fazendo advogada do diabo. Mas se nós cruzarmos os braços, depois não nos podemos queixar. Pelo menos temos que tentar, não é? E esta ideia de imaginar o futuro é muito interessante. E mesmo que eu sei que é um plano teórico, estamos a falar de um plano teórico, que é no fundo aquilo que Thomas More faz. Ele, quando nos fala de um rio que não tem água, está a dizer-nos que é um rio que existe apenas no plano teórico. Mas é isso que ele quer fomentar o debate das ideias. Nós temos que imaginar as coisas. Há aquela imagem que tem sido, aliás, muito comentada, dos índios que não se terão apercebido das caravelas portuguesas, não é? No horizonte, porque faltavam-lhes referências. Nem sabiam o que era aquilo, exatamente. Ora, se nós não imaginarmos, se nós não fizermos um exercício de imaginação das possibilidades, muitas vezes as possibilidades estão ali e nós não as reconhecemos, diria eu. E aí a educação é importante, porque a educação apresenta-nos um leque de possibilidades que dá mais instrumentos à nossa imaginação. Claro. É isso, não é? Claro. Aliás, eu já agora estive a fazer alguma pesquisa na internet em relação ao movimento dos indignados e também àquele congresso na Aula Magna, e aquilo que eu vi de um movimento muito positivo foi um esforço de associação, um esforço de organização das pessoas que lá estavam em pequenos grupos para resolverem questões concretas. E um dos agrupamentos, logo em 16 de setembro, que é feito é exatamente um grupo para ver de que forma é que se pode educar melhor politicamente as pessoas. Portanto, para a educação política, tem a ver com a educação de desejos que as pessoas têm a ter. Mas em relação a esta dissociação da realidade,
Isso decorre daquilo que eu chamaria um não entendimento do que é a utopia. Porque a utopia, uma coisa é o delírio, não é? Outra coisa é a utopia como nós a estamos a entender e como o próprio Galeano a entende. O Galeano diz que há muitas realidades a quererem nascer, não é? O mundo está cheio de possibilidades. E essas possibilidades nascem a partir da realidade. Portanto, a utopia rejeita o real, mas imagina como é que se pode passar para um mundo melhor a partir do real. Bom, Portanto, eu lembro-me de ter lido Miyakoto, precisamente, a dizer que a máxima miséria é a pessoa não ser sequer capaz de imaginar que pode ser de outra maneira. Exatamente. De desejar outra coisa, ceticismo, não é? O ceticismo eu diria que é uma forma até muito preguiçosa de se estar, de se olhar para a realidade. O Bento Jesus Caraça que dizia que o ceticismo é a máscara da ironia e da sátira para quem não é capaz de ver outras possibilidades, para quem não é capaz de imaginar alternativas. E, portanto, neste momento eu acho que é muito mais produtiva uma atitude otimista do que uma atitude pessimista. Se formos pessimistas, se não nem tentarmos... nos mexemos, não é? Exatamente, até porque nós, se olharmos para a história do pensamento utópico, mas em todas as suas concretizações, nós vemos que antes de existir o que quer que seja, alguém teve que imaginar. Mesmo no campo da ciência, por exemplo, nada foi inventado sem que antes o inventor tivesse sonhado com ela. O Francis Bacon, por exemplo, numa utopia logo do início do século XVII, a Nova Atlântida, descreve-nos um sistema de conservação da carne através do frio. Está a falar de frigorífico. Descreve-nos veículos que andam debaixo da água. Está a falar do submarino antes mesmo de Júlio Verne o ter conhecido. E depois há todas aquelas, mesmo a Nova Atlântida, o controle das doenças, epidemias. Entretanto, no fundo... a imaginação foi muito à frente da ciência, não é? Mas vai sempre à frente. Aliás, as coisas não existem. Um arquiteto... Nenhuma casa é construída sem que antes um arquiteto sonhe com ela, não é? E depois há todas as outras questões mais culturais, por exemplo, se a Mary Wollstonecraft não tivesse sonhado, ou a Gilman ou a Virginia Woolf não tivessem sonhado com um mundo diferente, onde o papel das mulheres seria mais relevante, não teríamos Dilma na presidência do Brasil. Exatamente. Ou se Martin Luther King não tivesse dito um dia I have a dream, não teríamos certamente Obama também na presidência. Portanto, e quem diria aos ecologistas nos anos 70, no início dos anos 70, que a causa da ecologia estaria na agenda política como uma prioridade. Tivemos agora a cimeira, exatamente, no início do século XXI, toda a gente lhes chamava sonhadores delirantes e completamente incapazes de articular com a realidade. O DOC Lisboa, porque vem tudo a propósito de otimismo e de construir aqui agora outra coisa, que não seja a coisa dominante. O DOC Lisboa, Festival Internacional de Cinema de Lisboa, vai para a sua 10ª edição. Sempre a crescer em público, prestígio e secções inventadas. O DOC Lisboa é hoje uma referência no universo do documentário. Veja o que tem para nos oferecer este ano e veja lá se o que esta peça nos vai mostrar não tem tudo a ver com aquilo que aqui se esteve a dizer. A Última Vez que Vi Macau, filme que cruza as memórias de infância do cineasta João Rui Guerra da Mata com aquilo que o também cineasta João Pedro Rodrigues imaginou que seria o Oriente, abre este ano o DOC Lisboa. A longa-metragem, em competição internacional, é um dos muitos filmes portugueses que se mostram num festival que, à 10ª edição, se quer comprometido com o presente e em diálogo com o passado. Abrir com um filme português é uma posição simbólica que queremos mesmo marcar. Portanto, é o DOC Lisboa que se posiciona perante os acontecimentos que estão a ocorrer no nosso país. Este é um ano zero de apoio ao cinema, portanto, para nós é muito importante que o documentário português apareça e, sobretudo, abrir com o filme português. E, além disso, o documentário português atingiu uma qualidade que, de facto, o coloca ao lado de qualquer tipo de documentário das outras nacionalidades. Por isso, são muitas as secções deste DOC Lisboa por onde circula cinema documental português. A competir, por exemplo, encontram-se longas-metragens nacionais em estreia mundial, como Amanhecer a Andar, de Sílvia Firmino, ou a primeira obra, Seems So Long Ago, Nancy, de Tatiana Macedo, e curtas como Encontro com São João da Cruz, de Daniel Ribeiro Duarte. Há ainda a homenagem a Fernando Lopes, cineasta desaparecido este ano, sem quem não se pode contar a história do documentário português.
Outras homenagens são prestadas a Chris Marker, Marcel Anon e Steven Vausgin, realizadores à memória de quem é dedicada à secção Riscos, criada há já 5 anos. Habituais são também as retrospectivas, uma integral da belga Chantal Akerman, feita em colaboração com a Cinemateca, outra dedicada aos filmes de coletivos radicais surgidos entre as décadas de 60 e 80. Chama-se United We Stand, Divided We Fall, título que no contexto desta edição do DOC Lisboa vale a pena traduzir. Unidos erguemo-nos, divididos caímos. A somar a tudo isto, há novidades, como a aposta na secção Verdes Anos, que permite que jovens realizadores em formação mostrem os seus filmes num festival internacional, e uma outra secção, Passagens, que procura mostrar as ligações entre o documentário e a arte contemporânea. Procura mostrar e pensar. Eu digo pensar porque, de facto, uma das ambições deste DOC Lisboa é não só mostrar, mas dar as coisas a pensar. Questionar é o que se pretende nos 10 anos do DOC Lisboa. A isso prestam-se ainda as mesas redondas, onde se vão discutir temas como o serviço público de televisão ou a crise na Europa do Sul, mas também uma outra nova secção, em que é total o comprometimento com a realidade. Daí o nome Cinema de Urgência. Há um aumento cada vez maior dos filmes que são feitos pelas pessoas, no contexto de lutas, reivindicações, manifestações, etc. Mas são filmes que têm pertinência, não só porque se substituem aos mídias tradicionais, mas também porque estão ligados à história do documentário. Portanto, esta ideia do documentário como um ato de cidadania e de ação direta na realidade. E, portanto, decidimos abrir esta secção com um duplo intuito. Por um lado, trazer esse debate para o contexto do DOC Lisboa, que é um festival de cinema e, portanto, sendo um festival de cinema, dedica-se a pensar o mundo através do cinema, não é? Por outro lado, legitimar esses filmes. Portanto, há aqui também uma postura política e relativamente também à história do cinema documental e ao estatuto do cinema documental. O DOC Lisboa arranca na próxima quinta-feira, 18 de outubro, na Culturgest em Lisboa, e vai rolar durante 10 dias, até 28 de outubro. Nesta peça, enfim, foi dito algo que é enfim, para quem está atento, indiscutível. O documentário tem uma dimensão de ato de cidadania, sobretudo porque propõe outros olhares. Exatamente. Outros olhares, de outras narrativas, outras maneiras de olhar para o mundo e de contar o mundo, que não tem nada a ver, por exemplo, com o discurso jornalístico, não é? Que pretende colar-se o mais possível, enfim, às convenções sobre o que são as narrativas, as convenções dominantes. E, portanto, outra maneira. Para imaginarmos, também temos, voltamos à história da educação e da educação do olhar e da imaginação, não é? Também temos que aceder a outros paradigmas. Exatamente, sobretudo o que nós temos de ver, agora retomando outra vez Galeano. Galeano aparece aqui de forma recorrente, mas eu penso que ele explica as coisas de forma bastante clara. O que ele nos diz é que nós não estamos treinados para compreender ou para nos apercebermos da diversidade de alternativas que estão ao nosso dispor. E eu acho que estes novos olhares são importantíssimos e a arte, particularmente, tem o cinema, mas a própria arte. Por exemplo, na Utopian Study Society, eu diria que 1/3 dos nossos associados são de belas artes. Eu diria que depois, para aí, 1/5 são arquitetos. Portanto, é gente das artes que utiliza a sua arte também como arma, como forma de chamar a atenção para a necessidade de nós pensarmos. Eu ainda ontem estive... Denúncia e proposta. Denúncia e proposta. Por vezes ficam na denúncia. Eu ainda ontem estive no Porto, no Art Club, também num festival, no âmbito de um festival de curtas, e estive a ver filmes interessantíssimos. Um deles, por exemplo, o primeiro sobre a guerra colonial, que me tocou também particularmente, porque normalmente as guerras são travadas pelos grandes generais e depois não se pergunta qual é o... E depois da pessoa que é mandada e que vai não é para a África sem perceber muito bem o que é que está lá a fazer e que lhe dizem que tem que sobreviver e que matar o inimigo. E, portanto, é muito, muito importante esta diversidade de perspectivas. No caso concreto, Pinto Basto, exatamente. No início do século XIX, o fundador da Vista Alegre, se ele não tivesse sido exposto à experiência de Robert Owen,
em Inglaterra, nunca saberemos, ou seja, se ele não tivesse tido contacto, tido com as ideias. Com as ideias, porque era casado com uma inglesa, porque ia muito à Inglaterra. Não saberemos nunca se ele teria feito o que fez em Portugal. E fez. E fez, o que exatamente. É que ele fez, exatamente? E ele o que fez foi transformar a Vista Alegre numa comunidade onde dava vontade de trabalhar, certamente. Fez um pouco como o Owen, numa atitude paternalista. Bem, mas isso o Owen também. Era Aliás, o tempo, era o tempo que vivia, o tempo histórico. Ele não chegou nunca a visitar New Lanark, mas tinha contacto com esses ideais, e o Francisco Solano Constâncio tinha visitado New Lanark, nós disso sabemos porque há um registro, e portanto ele terá tido, quanto mais não seja lendo o Francisco Solano Constâncio, terá tido contacto com os ideais do socialismo utópico. Quem estuda isso muito bem é Olga Maria Azevedo Almeida, que escreveu esta tese, Utopias Realizadas, onde faz procede Nós gostamos é destas, são das realizadas. Exatamente, onde procede um estudo comparativo. E correram bem, claro, porque as correram mal. Onde procede um estudo comparativo da utopia de Robert Owen e da Vista Alegre. E ele o que faz é, em primeiro lugar, inspirado até pelo modelo de organização especial de Robert Owen, organiza à volta de um terreiro a fábrica, o teatro, as casas, a primeira linha das casas dos trabalhadores. Tal como Owen controla o consumo do álcool. Proíbe, por exemplo, que as pessoas andem descalças. Mais ainda, ninguém pode entrar naquela povoação sem antes tomar banho, para evitar as contaminações, que era algo essencial. E depois investe muito na educação dos filhos, dos trabalhadores. É muito importante sublinhar, estamos no início do século XIX. Estamos no início do século XIX, Início do século XIX. Portanto, não se trata, por exemplo, de um contexto em que os ideais republicanos, por exemplo, floresciam e a ideia de progresso estava disseminada por uma certa elite. Portanto, muito antes disso. E temos uma comunidade autossustentável. Aliás, o que ele fazia, por exemplo, os alimentos vinham da quinta, que eram vendidos a preços muito baixos, tal como fazia o Owen também, aos trabalhadores. Portanto, escusado será dizer que uma economia circular interna, porque os alimentos vinham da quinta dele. Exatamente, mas mais uma vez o que ele estava a provar como o Owen é que era possível ganhar lucros e mesmo assim dar boas condições de vida, não é? Muito bem. Hoje a internet, enfim, desde há 15 anos, veio amplificar radicalmente a possibilidade de um mongol falar com um tuareg. Exatamente. Em tempo real. Exatamente. Não é? E esta possibilidade é, sem dúvida, um motor de inúmeras ações, ou pelo menos facilita inúmeras ações que de outra forma seriam mais difíceis de executar, e atos de cidadania. Mas também não podemos esquecer-nos novamente que também é através da internet que muitas vezes o terrorismo se organiza. O terrorismo ou até a vigilância, o controle, não é? Nós também podemos viver numa sociedade de vigilância porque o Estado pode utilizar a internet para controlar a atividade dos indivíduos. Tem esse aspecto negativo, mas terá certamente o aspecto positivo de pôr os povos em contacto. Aliás, estas manifestações que se viram replicadas um pouco por todo o mundo não teriam sido possíveis sem a internet. A internet vem introduzir um novo conceito. Eu antigamente, quando queria debater o que quer que fosse, debatia com os meus vizinhos, não é? Com os meus amigos mais próximos, aqueles que fisicamente me estavam mais próximos. E agora temos um novo conceito que é o do co-emplacement, ou seja, eu estou na internet com as pessoas com quem eu tenho afinidades de interesses e também afinidades de propósitos. A internet tem também, dentro do pensamento utópico, tem tido uma utilização também muito interessante, que tem a ver com as comunidades virtuais. Se por um lado nós temos estas comunidades reais, por outro lado elas têm-se apresentado também como uma espécie de laboratório de experimentação teórico, que eu acho que até acaba por ser um bocadinho mais positivo, na medida em que se as coisas não funcionarem muito bem, pelo menos ninguém se magoa. Exatamente, ninguém sai prejudicado. E por outro lado, há pouco, é verdade, aquela peça que passou há pouco, é verdade que o século XX é o século das distopias literárias, mas é apenas se nós temos em conta estas referências canónicas, porque nas margens do utopismo está a desenhar-se um movimento utópico. Na margem do disputismo literário está a desenhar-se um movimento utópico. Estou a pensar, por exemplo, numa utopia
perfeitamente espantosa, escrita por um português em 1998, José Vieira de Pina Martins, que se chama Utopia 3, que é a sequência, portanto, dá continuidade à Utopia de Thomas More, mas que introduz um conceito muito importante, que é a utopia dinâmica. O grande problema de quem critica as utopias é que elas são estáticas, ou seja, eu tenho ali o objetivo, chego lá e depois, a partir daí, para onde é que eu posso ir? É o grande problema também, por exemplo, das comunidades intencionais. Uma comunidade intencional é formada, mesmo aquelas que não são paternalistas, mesmo aquelas que são participadas, temos um conjunto de indivíduos que comungam dos mesmos interesses, mas os filhos provavelmente não terão os mesmos interesses. Aliás, o Lyman Sajanek diz com muita piada que as comunidades utópicas ou comunidades intencionais são fantásticas para se ser criança, mas são um terror, são terríveis para quem é adolescente. E, portanto, é muito importante esta ideia... É o esmagamento do outro que falava António Costa Pinto, não é? Um tendencial esmagamento do outro. E sobretudo, é um esmagamento do outro, a imposição daquilo que é para nós, mas sobretudo porque nós sabemos que as gerações vão redefinindo os seus ideais. E por isso é que é muito importante esta ideia do utopismo dinâmico, que nós encontramos já em Morris. Eu já agora só queria retomar Morris, porque Morris apresenta-nos um conceito que é muito importante. É que o que William Morris dizia-nos que nós não estamos aqui para repetir a história. A história não tem que ser repetida. O desenvolvimento da história não se faz como um ciclo, não é? Mas faz-se em espiral. Ou seja, nós mesmo quando parece que estamos a retomar ao passado, pegamos nos ensinamentos do passado, na lição do passado, e somos capazes de a transformar e de abrir as nossas perspectivas. E eu penso que essa é uma lição que nós podemos aprender com Morris e que continua a ser, que tem toda a validade para o nosso tempo. Muito bem. A Fátima preferia viver numa comunidade utópica dinâmica, com essas ressalvas todas que fez, onde, enfim, as coisas funcionassem de acordo com as suas absolutas convicções e onde encontrasse pares, os seus pares espalhados pelo mundo, todos convergissem num espaço, num território e fossem capazes de construir um mundo à semelhança dos vossos desejos. Preferia isso? Ou preferia continuar neste sítio aqui e agora, imperfeito, que nos indigna tantas vezes, que nos deixa tão impacientes? Eu não tenho qualquer dúvida a responder isso. É neste mundo aqui e agora, sem dúvida. Porque acho que é aqui que eu tenho também o meu papel a desenvolver como educadora do desejo. Se calhar preciso eu também eu ainda não tenho as respostas, não é? Estou neste processo constante da busca de alternativa. Mas é neste mundo que eu quero viver. Portanto, lá fora, não. Já agora, só em relação a este mundo, e até porque me está a dizer que já está a acabar o tempo, há algo que eu queria lembrar aqui que me parece muito importante. Nós celebramos este ano, parece que as pessoas têm esquecido um pouco disso, ou pelo menos têm passado um pouco à margem, celebramos este ano os 300 anos do nascimento de Rousseau, que nos vem com essa... Esteve omnipresente nesta conversa, exatamente, porque o homem é bom. O homem, exatamente, mas que vem contrapor o modelo pessimista ou a visão pessimista do contrato social que era proposta por Hobbes, não é? O Rousseau... o que nos diz é que a sociedade nasce de um pacto que é feito entre os cidadãos. Primeiro nasce este pacto, primeiro aos cidadãos, e só depois é que vem o Estado. E lembra-nos que apenas em liberdade é que nós podemos afirmar a nossa humanidade. E eu penso que nós não podemos esquecer do Rousseau, do contrato social, desta ideia também, que eu sei que quem me está a ouvir provavelmente vai dizer é uma otimista e irrealista, mas é uma ideia em que muita gente acredita, desta ideia de que nós podemos realmente melhorar. Agora, nós, muito provavelmente, há alternativas que podem aparecer no horizonte e se nós não os procurarmos, fazemos como os índios, não vemos que elas estão ali, prontas para as serem caravelas. Não vemos as caravelas, exatamente. Fátima Vieira, foi um prazer enorme ouvi-la. Muito obrigada, muito obrigada e um bom trabalho. Obrigada. Um bom trabalho, a continuação de um bom trabalho. Mesmo a terminar, lembro-o de que no sítio do Câmara Clara pode rever esta e outras emissões no dia e à hora que mais lhe convierem. No mesmo sítio, encontra mais sugestões de livros, filmes, discos, espetáculos, exposições, concertos, conferências. Amanhã, às 22h30, Inês Fonseca Santos regressa aqui à RTP2 com o Diário Câmara Clara. Deixo com a sugestão do concerto da poderosa Rokia Traoré, a cantora que ousou desafiar as convenções do Mali e obteve o aplauso do mundo inteiro. É de hoje a 8 dias, na noite de 21 de outubro, no grande auditório da Fundação Gulbenkian, em Lisboa.
famu doni anga miri doni wala jamana famu doni nebina ya fanini baufe nebina ya fanini baufe ukane done dianya furula ukanane done goyanya furula mi mana soro ne dianya furu bono nebotani ala nikira e fosi kelente kanumo fosi kelente